Paz e graça, eleitos. Irmãos, eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, que diz o seguinte: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Irmãos, o que eu quero nessa reflexão com os irmãos observar são algumas verdades que o texto fala a respeito do homem e a respeito de Deus, certo? Você observa aí que o verso 18 começa falando que um atributo de Deus se revela do céu. Que atributo é esse? A ira. E ela se revela contra quê? Contra toda impiedade e perversão. De quem? Dos homens. Que fazem o quê? Que detêm a verdade pela injustiça. É bem interessante essa sentença de Paulo, porque você observa aqui no texto, que a gente vai discorrer aqui, que o problema do ímpio, o problema do homem, não é falta de conhecimento de Deus. O problema do ímpio, do homem, é rebelião contra Deus. Rebelião. E eis a razão porque um atributo de Deus se manifesta do céu para esses homens. Certo? Porque você observa aí o verso 19, o que é dito. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. É óbvio que no decorrer do texto nós iremos ver que o livro que Deus está falando, pelo qual os homens, a humanidade sabe de sua existência, é o livro da criação, certo? Mas observa que em nenhum momento a Escritura, nesse texto, vai tratar homens como se eles fossem ignorantes a respeito de Deus, como se eles não soubessem nada a respeito de Deus. Tá? Na teologia nós temos um aspecto da teologia que se chama revelação geral, certo? E a revelação geral se dá onde? Ela se dá na história, nos atos da providência, se dá na natureza e na consciência do homem, ou seja, a obra da criação que abarca a história, já que a obra da criação é o palco, não é? Onde o homem vive, na natureza, nas obras da natureza e na consciência do homem. Então veja bem o que o texto está dizendo, que esse atributo de Deus, a ira de Deus, ele se revela do céu contra algo, impiedade e perversão. Certo? Impiedade e perversão de quem? De homens que sabem a verdade, que sabem que tem que fazer o que é correto, mas eles detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, eles praticam algo que não é para ser praticado. E você vê no verso 19, isso que eu te falei, né, agora, né? Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Como? Como é que Deus se manifestou? Estão lembrados do que eu falei do livro da criação? Vamos lá? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, veja bem, atributos invisíveis e o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, três coisas. Os atributos invisíveis, o seu eterno poder, sua própria divindade, veja o que Paulo vai dizer, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, como Paulo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Por isso que tais homens são indesculpáveis, por isso que Deus se revela do céu a sua ira contra tais homens que detêm a verdade pela injustiça. E observa que Paulo vai dar a sentença, tais homens são por isso indesculpáveis. Por quê? Porque nós não estamos tratando de pessoas que não têm conhecimento de Deus. Sabe, essa abordagem que é feita no evangelismo moderno, ela é mentirosa. Porque ela trata o homem como se o homem não soubesse quem é Deus. Ela trata o homem como se o homem fosse um bichinho enganado. Não, irmãos. O homem é rebelde contra Deus. O homem é rebelde contra aquilo que a palavra de Deus determina. O homem é rebelde contra aquilo que o livro da criação manifesta, que há um Deus que tem que ser temido, obedecido, amado e crido. Existe uma rebelião deliberada.
Por isso que Paulo vai dar a sentença: tais homens são por isso indesculpáveis. Olha, veja o que Paulo vai dizer: porquanto tendo conhecimento de Deus. Está vendo? Paulo diz que eles têm conhecimento de Deus. Paulo não está dizendo que eles precisam ter conhecimento de Deus. Paulo não está dizendo que eles, ora, os bichinhos estão enganados. Paulo diz que eles têm conhecimento de Deus, só que eles não fazem o que tem que fazer. E o que é que eles precisam fazer, irmãos? Glorificar a Deus. Eles não glorificam como Deus, nem lhes dão graça. Ao contrário, sabe o que eles fazem? Se tornam nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensatos. É o que eles fazem. E o pior, o texto continua dizendo que eles incultam-se por sábios, tornando-se loucos. Tornando-se loucos. A Escritura diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Tais homens não temem ao Senhor. Tais homens detêm a verdade pela injustiça. Tais homens não glorificam a Deus. Tais homens obscurecem seus corações e são insensatos. Tais homens se acham sábios, mas são loucos. E na sua loucura eles mudam a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, eles não dão glórias a Deus. Eu fico imaginando, você vê tantos homens da ciência aí, tantas pessoas qualificadas, tantos cientistas qualificados, vão para a natureza, descobrem as maravilhas que há na natureza, maravilhas e mistérios, percebe ordem, percebe design inteligente, mas ao invés de eles atribuírem isso a uma mente superior, a Deus, um Deus todo-poderoso, que está se manifestando de forma clara, não. Eles atribuem isso a uma coisa, não a mãe natureza, a um princípio cego, a uma evolução cega, uma evolução aleatória de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Como se porventura milhões e milhões e milhões de anos, por si só, pudesse levar algo a algo tão complexo, ou seja, pudesse levar algo de uma forma simples a algo tão complexo. Quer dizer, irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Inculcando-se por sábios, tornam-se loucos. Quando o homem não consegue perceber Deus, quando o homem não consegue perceber a criação, quando o homem não consegue perceber isso, ele se torna louco. Então, irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos dê graça. E a você, meu querido irmão, que é regenerado, que é eleito no Senhor Jesus, que você atribui glórias a Deus. Atribua, irmão, glórias a Deus em tudo. Faça o correto. Peça a Deus graça e misericórdia para viver uma vida que agrada ao Senhor Deus. A Ele toda a glória, irmãos. Deus os abençoe.